2 requerimentos só. Sai às 4h30, que vai estar aqui às 4h30 da manhã, não é? Tá. É melhor de ser de 4h30 para 6 Eu não vou poder ir. É melhor de ser de 4h30 para poder de 6 sair. Vai sair, mas o horário que está estipulado é 5h30. A gente, a tolerância é 6. Quem não chegar... Você foi lá no coisa? Pronto, tá certo. Não é que Nelson ligou para justificar o DCP, que ele foi... Não, ele vai na audiência, ele que acha que é do enfermeiro, ele não chega a tempo, mas... Eu vou mandar Vai fazer dar uma justificativa. Convido seus vereadores para assumir seus lugares. Antes de encerrar o expediente, eu passo a palavra ao secretário para a leitura de 2 requerimentos. Requerimento 724/2014, que requer ao gestor municipal a viabilidade de complementação com recursos próprios de apoio de outras secretarias para assistência às crianças de Campina Grande e gabinete aos senadores e deputados federais a solicitação de audiência com o Ministério da Saúde para tratar da necessidade de aumento do teto financeiro de médio e não complexidade de Campina Grande. Aqui de média aí. É subscrito pela maioria dos vereadores. Em discussão. Esse requerimento é o de ontem. Ficou de ser votado hoje. De autoria de Metzelar, minha e de Nelson. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordar, levante. Aprovado por unanimidade. Requerimento de urgência especial 691/2014, que requer da mesa diretora desta casa considere de urgência especial a tramitação do projeto de lei número 129/2014 e projeto de lei 149/2014, de autoria do Poder Executivo, e projetos de lei número 147/2014, de autoria da mesa da Câmara, que as matérias sejam incluídas na ordem do dia da presente sessão, subscrito pela maioria Essas dos matérias, vereador, antes que Vossa Excelência peça, essas matérias estão dentro das matérias que... Não são todas não, só são a matéria executiva de reforma e recuperação fiscal, que está dentro do... E os vencimentos dos servidores do município e da Câmara. Ok? Deixa aqui. Os primeiros que vamos colocar por ordem de votação são os vetos. Esse é o de sal. Vou pedir para o secretário ler as emendas dos vetos, os 4 vetos. Olha, o de sal, que ele quer. É. Viu? Esse aqui já foi aprovado, É. né? Lê os 4. Aqui só. Veto parcial, a lei. Certo. Sai, o 082. Só isso. Tá aí, você não viu Margarida Mota? Tá aqui. Mas já foi acertado. Só um momento que nós estamos separando as votações. Alô? Aqui entra os, né, o de sal. Veto parcial ao projeto de lei 239/2013. Número de origem 346/2013, do Sargento Regis. Veto parcial ao projeto número 421/2013, número de origem 302/2013, autor Napoleão Maracajá. Veto parcial ao projeto 79/2013, número de origem 342/2013, autor Napoleão Maracajá. Veto parcial ao projeto número 257/2013,
de autoria do vereador Olímpio Oliveira. Veto total ao projeto de lei número 271/2013, ao número de origem 350/2013, autor Inácio Falcão. Eu gostaria só de encaminhar Pode encaminhar. os vetos. A gente Encaminhamento de já discutiu no Salão Azul a questão dos vetos. Conversamos com os autores e peço que a bancada vote favoravelmente aos vetos. Só para esclarecimento dos vereadores, para a derrubada de veto precisa de maioria absoluta. Com a palavra, vereador Olímpio Oliveira. Em discussão os vetos. Senhor presidente, eu inclusive tenho um veto parcial a um projeto nosso. É o projeto que estabelece multas para os focos do mosquito da dengue e que porventura sejam encontrados nas residências. Eu tinha feito, por solicitação de um amigo nosso na rede social, eu tinha feito uma alteração no projeto original porque as multas eram uniformes. E eles disseram, mas rapaz, uma pessoa pobre vai ter que pagar multa. Eu tinha dado tratamento diferenciado às pessoas carentes. Mas, infelizmente, a Constituição Federal não permite esse tratamento diferenciado. E eu estou de acordo, né? Não estou mudando a concepção do que eu penso, mas entre o que eu penso e o que é constitucional, é legal, eu tenho que me quedar ao que é constitucional, o que é legal. Apesar de eu continuar pensando que as pessoas pobres deveriam ter um tratamento diferenciado. Mas a Constituição não permite. Então, por isso, eu vou votar a favor do veto, que também não prejudica a essência do projeto. Né? O projeto ele continua multando todas as pessoas, pobres ou ricas, que porventura mantenham nas suas residências foco do mosquito da dengue. A multa ela se dará no segundo instante. No primeiro instante, haverá uma advertência, uma orientação. Caso se tenha uma reincidência, aí não, aí vai para a multa. Né? Mas na primeira localização, a atitude do agente comunitário de saúde será sempre de orientar. O outro é parcial. No segundo caso, aí sim se parte para a multa. Por isso que eu acatei o veto. Não, é aquele que é parcial. Desculpa, eu estava atendendo o vereador aqui. Pronto. Ainda em discussão. Eu quero, senhores vereadores, prestem atenção, os que concordarem com os vetos, a manutenção dos vetos, permaneçam como estão, sentados. Os que discordarem do veto... Você quer destaque? Qual destaque Vossa Excelência quer? Deixa eu ver aqui. É aquele que você disse. Tá certo. Só um momento. Não, eu concordo com a fala. Aqui dá a possibilidade de Totalmente. Pronto. Eu vou. O vereador Napoleão pede destaque o veto que não é parcial, é total. Está errado, está aqui, total. Ao projeto 079-2013, da autoria 342-2013 de Napoleão. Esse vai ser votado separado. Votado em bloco. O projeto parcial de autoria do Sargento Regis, um parcial do projeto 421 de autoria do vereador Napoleão, projeto parcial, projeto 257 de Olímpio Oliveira e o projeto veto total ao projeto 271 de Inácio Falcão. Está em votação. Se concordarem com os vetos, permaneçam sentados. Se concordarem, levante-se. Aprovado os vetos por unanimidade. Outro projeto de destaque, veto total ao projeto 079-2013, na autoria 342-2013,
de autoria do vereador Napoleão Maracajá. Veto total. Já foi colocado em discussão. Ou alguém quer discutir ainda? Quer discutir ainda? Para discutir, o vereador Napoleão. Tá? Não sei, acho que tá. Oi. Pronto. Oi. Esse projeto, senhores vereadores, é aquele projeto que foi discutido Tira isso daí. no Salão Azul, foi discutido aqui no plenário, foi aprovado, inclusive com uma sugestão da vereadora Ivonete Ludgero, que é aquele que flexibiliza a licença prêmio dos trabalhadores, podendo fazer a opção para 5 anos, e tirar 3 meses, ou, como já é, 10 anos e 6 meses. Né? Por isso que eu compreendo que é um clamor dos servidores, não traz ônus nenhum para o município, não acrescenta nada. Por isso que nós votamos contra este veto. E numa demonstração de maturidade, nós aceitamos o veto parcial do nosso outro projeto, uma demonstração de que a gente não faz picuinha, né, que a gente não discuta coisa pequena, que a gente não é irresponsável. Então, eu concordei com o veto parcial do outro projeto e voto contra este veto, obviamente, porque entendo que ele prejudica os anseios dos servidores do município de Campina Grande. Era só isso. Obrigado. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Se concordarem com o veto, permaneçam sentados. Discordarem, levante-se. Aprovado o veto por maioria. Mantido o veto. Senhores vereadores, eu peço atenção, senhores vereadores. Cadê a lista? O secretário vai lendo os projetos e o vereador que quiser destaque, peça, já que a grande maioria dos projetos tiveram a aprovação dos seus vereadores, já foi discutido e mais do que revisto. Então, o secretário vai lendo e o vereador pede destaque, eu separo. Ok? Votar a urgência especial primeiro? Sim. Eu vou colocar aqui na ordem do dia para votação, o requerimento já foi lido, pedindo urgência especial e mais 2 sessões. Pois não, vereadora? Eu gostaria de... Eu tive uma notícia triste e eu vou precisar me retirar da sessão. Bruno vai ficar aí na liderança do... eu gostaria que esses projetos que não têm polêmica fossem colocados em votação, aqueles que nós decidimos lá no Salão Azul, e depois da votação desses sem polêmica, eu preciso me retirar. Ok. Então vamos colocar primeiro... Senhor presidente, Pois não, vereador? dentro de sua conveniência e da sessão, pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento de Dona Cida, Dona Aparecida Figueiredo, esposa do Dr. Newton Figueiredo, que foi tantos anos médico à frente da saúde de Campina Grande, e chegou a falecer na manhã de hoje, ainda está em casa, e eu tenho certeza que, pelo serviço prestado por Dr. Newton e pela família inteira há mais de 30 anos em Campina Grande, nós prestaremos uma homenagem mais do que justa com esses 60 segundos de silêncio pelo falecimento de Dona Cida. É isso, senhor presidente. Senhores vereadores, em memória da pessoa mais que conhecida e o carinho que Campina Grande tem, o Cida Figueiredo, 1 minuto de silêncio. Inclusive as galerias.
Para... Hein? Não, eu vou só... Para atender aos projetos que pedem urgência, lido pedindo mais 2 sessões, com a assinatura maioria absoluta, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordar, levante-se. Aprovados por unanimidade. Nós temos 3 projetos do Poder Executivo. O secretário vai ler os projetos do Poder Executivo. Não, vai para o Paulo. Tinha aquele emenda, certo. Projeto de Lei 149/2014 do Poder Executivo, que concede reajuste linear de vencimentos, proventos e pensões dos funcionários ativos, inativos e pensionistas do município de Campina Grande. Projeto de Lei 129/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera os parágrafos 1º e 3º do artigo 3º da Lei número 5.490/2014, que institui o Programa de Recuperação Fiscal no município e de outras providências. Projeto de Lei 147/2014, de autoria da mesa da Câmara, que fixa vencimentos para os servidores efetivos da Câmara Municipal de Campina Grande e da outras providências. Tem uma emenda, aliás, tem 2 emendas no projeto do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal. Eu vou pedir o destaque para que seja votado separadamente e colocar os 2 projetos que dão aumento aos servidores em bloco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovados os projetos de lei 149 do Poder Executivo e os 147 da mesa diretora da Casa. No projeto do Poder Executivo, que altera a Lei 5.590, institui o Programa de Recuperação Fiscal. Nós temos 2 emendas. A primeira emenda, senhores vereadores, que modifica o artigo 3º, que vai ser vazado o seguinte termo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 5 de maio de 2004. Essa é uma emenda de nossa autoria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. Temos uma emenda de autoria da Comissão de Justiça, assinado por mim e pelo vereador Napoleão, que modifica e coloca as leis, em vez de ser leis ordinárias, ser leis complementar, que é o que reza nosso regimento e também a lei orgânica. A lei é a seguinte: modifica a redação do projeto de lei 129, passando a ser lei complementar no seguinte termo: onde se lê lei ordinária, lê as leis complementar. Assim como também a redação da lei 5.490, 2014, passando a lei complementar. Em discussão, para discutir o vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, antes de tudo pedindo desculpa pela disfonia, no processo de gripe, relutante à vacina da gripe, e fui pego pela gripe e estou com uma certa dificuldade. Mas olha, presidente, as palavras iniciais é de agradecimento, né? O nosso pronunciamento de ontem surtiu efeito, porque de fato a Prefeitura Municipal de Campina Grande estava em curso com o refis, sem a devida previsão legal. E aí Vossa Excelência, com muita inteligência e com muita presteza, faz a correção, né? Trazendo o refis retroativamente para 5 de maio. Nós conversamos ontem também, en passant, a respeito, né,
do refis em si, a lei que foi aprovada por esta Casa, a lei ordinária, modificando uma lei complementar. E na hierarquia das leis, isso é uma coisa absurda. Exato. E Vossa Excelência disse, eu vou fazer uma emenda, né? E aí, vereador Pimentel, eu gostaria de ponderar o seguinte, né? O simples fato de mudar a redação de lei ordinária para lei complementar, isso não tem como sanar o vício que a lei tem. Por quê? Uma lei complementar, ela tem um quórum qualificado, tem uma ritualística qualificada de tramitação nessa casa. Né? Porque imaginemos nós, né? se a gente a partir de agora resolver fazer esse tipo de correção, então você vota uma lei ordinária com um quórum bem abaixo e lá na frente faz uma emenda dizendo não é lei ordinária, é lei complementar. Compreendeu a dificuldade que se tem? Então a lei ela tem que retornar a esta casa na forma de lei complementar, enfrentar a ritualística de um projeto de lei complementar, e eu tenho absoluta certeza que nem haverá nenhum tipo de resistência, porque ninguém vai votar contra o benefício. Né? Mas eu pediria, vistas a essa emenda, ou não sei, eu pediria a Vossa Excelência que retirasse essa emenda para a gente fazer a tramitação normal. Era essa a consideração que eu gostaria de fazer. Vereador, combinando com o vereador Napoleão, que é da Comissão de Justiça, nós estamos também dando a mão à palmatória. Por quê? Porque nós aprovamos a lei erradamente. Então, dando o outro lado da face, nós vamos dar, inclusive, as duas leis têm que ser, terão que ser publicadas. É tanto que o quórum para aprovação tem que ser o quórum específico para a lei complementar. Então, nada mais do que justo de que se adequar aos dois, digamos assim, as duas condições de erro, tanto da Casa como do Poder Executivo. A Comissão de Justiça, vendo esse erro, podendo consertar, eu acho que esse é o ponto, o local mais correto, até porque as duas leis vão ser votadas pelo quórum, as duas emendas. Aliás, a emenda e depois a lei. Então, acho que nós devíamos, eu sou pela votação nessa hora, porque, de certa forma, nós estamos consertando um erro nosso também, vereador. Correto. Eu só peço a devida vênia e a compreensão de Sua Excelência. Né? Eu, sabedor do que acabei de aduzir, eu fico complicado de eu votar a favor. Eu peço a votação em destaque. Pois não. No meu caso, ela já está em destaque. Está separada. Para externar a minha votação, né, pois não. Coerente com aquilo que eu penso. Então, nada contra, não, eu compreendo perfeitamente, mas e que nós tenhamos o cuidado de não passar esse vexame futuramente. Exatamente. Eu, inclusive, falando aos senhores vereadores, que eu devolverei na Comissão de Justiça os projetos que vierem com essa diferença para o procurador não acha que a ritualística, o procurador acha que a ritualística deve ser implantada pela Casa. Nós decidimos que não. Aqui, Vossa Excelência está colocando, e eu acho que a ritualística tem que vir de acordo com a ritualística, porque existe a lei orgânica do município que diz o que é lei complementar. Então, a partir do momento, nós vamos, já inclusive comuniquei que devolveria para o conserto. Nesse caso, vereador, nós erramos também. Então, por isso, a palmatória para o conserto
o devido conserto através de nós mesmos. De nós mesmos. Então, está em votação a emenda número 1, que modifica o artigo 3º, já li os efeitos contra a partir do dia 5 de maio, que está em discussão. Não há quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante. Aprovado por unanimidade. A emenda número 2, que é a emenda da Comissão de Justiça, assinada por 2 vereadores, que já foi lida, que transforma os projetos de lei para a lei complementar. Em discussão. Vossa Excelência. Então, em votação. Se concordarem com a emenda, continue. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por maioria. Quantos votos, vereador Olímpio Oliveira e o vereador... Senhor presidente, justificativo. Para justificar, vereador Olímpio. Não é votar contra, é só por votar contra. Né? Eu continuo, né, entendendo que deve ser modificado sim, deve sim, mas que a forma de modificar e de corrigir esse erro seria, né, a apreciação de um novo projeto, com a tramitação do novo projeto, né, fazendo essa adequação. E, senhor presidente, nós temos, além disso, só relembrando, né, o nosso Código de Obras que foi votado nesta casa foi votado da mesma forma. Só relembrando, mais no passado, o Código de Posturas de Campina Grande está sob forma de lei ordinária. Então a gente tem que dar uma repaginada nisso, porque é complicado. Vereador, enquanto presidente da Comissão de Justiça, eu já pedi uma reunião com o procurador do município para revermos as leis ordinárias que requerem leis complementares. Isso já pedi, inclusive eu vou convidar os vereadores da comissão para ir junto. Alguém quer justificar o voto? Ainda não. Então eu vou passar ao secretário. O secretário vai lendo as emendas que são de conhecimento dos vereadores e aqueles projetos que requer destaque por algum vereador, o vereador requer o destaque que eu separo para a votação, para não demorar tanto a votação. Em discussão, o projeto, agora transformado em projeto complementar, em discussão. Já foi exposto pelo vereador os motivos. Em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se discordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. Então, vou passar ao secretário para que o secretário vá lendo as emendas e os vereadores que queiram fazer algum destaque, vá pedindo que eu vou separando. Ok? Sim, antes disso, tem um pedido do vereador Saulo, e aí vai para o plenário, de colocar no rol das discussões o projeto de lei 151/2014, que já tem parecer favorável da Comissão de Justiça, que denomina de Praça 13 de Maio, localizado em frente àquela praça na Palmeira, em frente à igreja Nossa Senhora de Fátima. Acho que tem nenhuma objeção, não? Alguma objeção? Alguma objeção? Não. Se alguém tiver objeção, eu tiro. Basta uma objeção. Não há objeção. Secretário para leitura. Projeto de lei 151/2014, de autoria de Saulo Noronha, denomina de Praça 13 de Maio a praça localizada na Rua Ana Azevedo, no bairro da Palmeira, e dá outras providências. Projeto de lei 088/2014, de autoria de José Marinaldo Cardoso, denomina de Escola Margarida da Mota Rocha, uma das novas escolas da cidade de Campina Grande.
Projeto de Resolução 004 de 2014, de autoria do vereador Metuselah Agra de Melo, concede medalha de honra ao meta ao Cedo Medeiros de Araújo, criador do Paduá, e da outras providências. Projeto de Resolução 007-2014, de Alexandre Pereira da Silva, concede medalha de honra ao mérito municipal ao jornalista, professor e escritor Ataumir Araújo Guimarães, o Mica, pelo conjunto de sua obra literária. Projeto de Resolução 008-2014, de autoria de Alexandre Pereira da Silva, concede medalha de honra ao mérito municipal aos Gideões Internacionais do Brasil e da outras providências. Projeto de Resolução 009-2014, de vários autores, modifica os artigos 122, 124, parágrafo 2º do artigo 126, parágrafo 1 do artigo 127 e artigos 155, 156, 157 e da outras providências. Projeto de Lei 460 de 2013 do vereador Orlandino Pereira de Farias, concede título de cidadania campinense ao padre Antônio Nelson da Silva e da outras providências. Projeto de Lei 40 de 2014, de autoria do vereador Lafite, denomina uma das ruas da nossa cidade de Maria de Lourdes Moura Ribeiro e da outras providências. Projeto de Lei 042 de 2014, de Afonso Alexandre Regis Cavalcante, Sargento Regis, denomina de José Domingos de Moraes Dominguinhos, uma das novas ruas de Campina Grande. Projeto de Lei 043 de 2014, de Sargento Regis, denomina de Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, Oscar Niemeyer, uma das novas ruas de Campina Grande, da outras providências. Projeto de Lei 045 de 2014, de Antônio Luiz Cabral, denomina de Maria de Lourdes da Cunha Silva, uma das novas ruas de Campina Grande. Projeto de Lei 046 reconhece a utilidade pública da Associação Casa Nova Redenção, de autoria do vereador Olímpio Oliveira e da outras providências. Projeto 047 de 2014, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, denomina de Escola Municipal Águida Miranda Cabral, a próxima unidade a ser construída no município de Campina Grande. Projeto de Lei 052 de Antônio Luiz Cabral Lula Cabral, denomina de Professor João Silveira Cabral, uma das novas ruas de Campina Grande. Projeto de Lei 063 de 2014, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, denomina de Rua Desembargador Emílio de Farias, o próximo logador público a ser construído em Campina Grande. Projeto de Lei 064 de 2014, de Ivan Batista, denomina de Rua Radialista Luiz Alberto, uma das novas ruas de Campina Grande, da outras providências. Projeto de Lei 074 de 2014, de Ivaninho Aragão, dispõe sobre o Centro de Apoio ao Consumidor em shopping centers e grandes centros comerciais no município de Campina Grande. O projeto 068, que era de autoria do vereador Napoleão, que foi arquivado, só para comunicar que vai receber. Já existe o decreto federal que reza exatamente sobre o seu projeto. Hein? Já existe a lei, que está em vigor em Campina Grande. Bom, inclusive foi levantado, não por esse vereador, mas levantado pelos vereadores que estavam, e nós demos o parecer para arquivamento. Vocês pode requerer. Eu acho que você está aprovando lei que já existe. Bom, foi arquivado. Em discussão, os projetos em bloco, não foi pedido de destaque, foram lidos. Não havendo quem queira discutir em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Discordarem, levante-se. Aprovados por unanimidade. A primeira pauta, que já estava há um mês, e vamos colocar a segunda pauta, que foi feita pela Comissão de Justiça, para discussão, para apreciação dos seus vereadores. Com a palavra, da mesma forma, vai se proceder. Com a palavra, o secretário. Projeto de Lei 044/2013, de autoria de Alexandre do Sindicato, cria no âmbito de cada unidade básica de saúde da família o serviço de atendimento especializado de prevenção ao câncer e da outras providências.
032, Orlandino Farias, concede título de cidadania campinense ao pároco Carpson Clay Medeiros da Rocha, Padre Clemente, e da outras providências. Projeto 039-2014, Metuzela Agra de Melo dispõe sobre a inclusão do musical Primeiro Natal, como começou, realizado no Açude Velho pela Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, no calendário de Campina Grande, no período natalino. 048-2014, Inácio Falcão dispõe sobre a instituição de medidas para agilizar a localização de pessoas desaparecidas no âmbito do município de Campina Grande, da outras providências. 050-2014, do vereador Lafite, determina o cartório de registro de imóvel de nossa cidade que na certidão de registro imobiliário conste se o imóvel é ou não tombado pelo patrimônio histórico e artístico estadual ou nacional, IFAM ou INFAEP. Senhor presidente, eu vou pedir destaque desse aqui. Vou pedir destaque nesse aqui, senhor presidente. Inclusive, Projeto de lei o 051. vereador Metzelá também pede destaque ao projeto 044 de Alexandre, que cria a unidade básica de saúde da família e serviço de atendimento de especialidade. Inclusive tem emendas. Projeto de lei 051-2014 de Alexandre do Sindicato autoriza a distribuição gratuita de medicamentos para artrose e artrite reumatoide pela Secretaria Municipal de Saúde. Senhor presidente, o vereador Metuzela pede destaque nesse item. Projeto de lei 056-2014 do Poder Executivo dispõe sobre o programa Juro Zero da Agência Municipal de Desenvolvimento ANDE no município de Campina Grande. Projeto de lei 057-2014, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, estabelece a obrigatoriedade de tornar subterrânea a rede de fiação elétrica do município na forma que especifique e dá outras providências. Eu não sou inacessível. Todo mundo que fala, vem aqui, fala comigo. Foi pedido? De quem é esse parecer nesse meu projeto aqui? Concede o quê? É o quê? Parecer? Foi a menina que botou isso. Projeto número 066-2014, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima. Institui política de combate aos transtornos alimentares pelo Sistema Municipal de Saúde na forma que menciona. Projeto de lei 071-2014, de autoria do vereador Alexandre Pereira da Silva, proíbe o fornecimento de qualquer produto servido em restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres sem a prévia solicitação do consumidor. E da outra providência. A pauta é essa, senhor presidente. Cadê o papelzinho de cima? Papelzinho de cima da pauta. Esse aqui? É esse? Tu botou junto daquela outra. Bom. Em discussão, os projetos que não foram pedidos destaques. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam em comissão. Se concordarem, levante-se. Aprovados por unanimidade. Vamos ler, botar em discussão um a um. Projeto de lei 051 do vereador Alexandre Pereira da Silva, que autoriza a distribuição gratuita de medicamento para artrose e artrite reumatoide. Eu acho que não dizia. Com a palavra, o vereador Metzelá. Presidente, eu pedi destaque nesse projeto do vereador Alexandre. Ele preza com esse zelo dele em relação a essas questões dessas patologias reumáticas, mas a gente faz a referência que já existe um programa que era do governo federal, o recurso estava sobre o Estado, hoje está sob o domínio da Secretaria Municipal de Saúde, que vê a distribuição gratuita desses medicamentos, inclusive também de osteoporose. Então, como nós já temos algo que já existe dentro da própria estrutura da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal de Campina Grande, eu pediria a sensibilidade do colega Alexandre para rever essa questão desse projeto. É só, senhor presidente. Vereador Alexandre. Na realidade, já existe a distribuição. Como não especifica... Mais ou menos igual aquele meu do ano passado.
Exatamente. Vereador Alexandre, o vereador perguntou se Vossa Excelência retiraria. Pode? Pedida retirada do autor. Em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Aprovada a retirada. Retirada. Outro projeto de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, 044-2013, cria no âmbito de cada unidade básica de saúde familiar serviço de atendimento especializado de prevenção ao câncer. Tem emendas nesse projeto. Tem o parecer favorável da Comissão de Justiça anterior, Bruno, Cunha Lima, Lafite e Napoleão. Mas a comissão tem uma emenda a pedido do autor que transforma o projeto de lei em autorizativo. E a outra emenda do vereador Metzelar, que acrescenta também essa autorização ao artigo do projeto de lei 044, o atual, que seja autorizado implantar no âmbito da saúde básica e ações educativas como palestra de prevenção ao câncer. E artigo 3º, ser implantado na assistência de atenção básica, unidade básica de saúde de família, como campanhas educativas e de sala de espera. Para ser permanente. Ok? Vamos votar a primeira emenda, que é da Comissão de Justiça, que transforma em autorizativo. Quem queria despesa? Foi o pedido seu. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. A emenda de autoria do vereador Metzelar e de Marinaldo Cardoso, que acrescenta artigo ao projeto de lei. Artigo 2º, seja implantado no âmbito da saúde básica, ações educativas, como palestra de prevenção ao câncer. Artigo 3º, ser implantado na assistência de atenção básica, a unidade básica de saúde de família, como campanhas educativas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. Aprovado as duas emendas. Duas emendas. Essa e essa. Em discussão, o projeto com as emendas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. Tem emenda, viu? Eu gostaria, senhor presidente, de pedir para me retirar. Bruno ainda Pois não, fica mais um vereadora. tempo aí. Nós Qualquer entendemos coisa, a Marinaldo, sua- eu vou ter que me ausentar. Vossa E Excelência- eu peço que justifiquem na sessão especial minha ausência. Pois não. Projeto pedido de destaque pelo vereador Bruno Cunha Lima, que determina ao cartório de registro de imóveis de nossa cidade e na certidão de registro imobiliário se o imóvel é ou não tombado pelo patrimônio histórico e artístico cultural. Com a palavra o vereador que pede destaque. Bruno Cunha Lima. Senhor presidente, eu acho nada mais justo, mas uma vez que os cartórios são regidos por legislação estadual e federal, e aí falo com propriedade, Ivonete. eu vejo um confronto normativo aqui quando uma lei municipal vem criar uma obrigação de fazer para um órgão que presta um serviço público de caráter privado, mas que é regido por legislação estadual e tem sua atuação, atuação controlada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Então eu vejo esse confronto de norma no instante que eu vou pedir vista desse projeto, senhor presidente. Está dado vista, já que o regimento interno está sendo mudado ainda, vistas. Primeiro vistas. Antes de passar para a terceira pauta, senhores vereadores, eu peço desculpa aos senhores vereadores. Retirado. Eu peço desculpa, senhores vereadores, deveria ter colocado, após a apreciação dos vetos dos projetos do Executivo e da mesa, o projeto de qual eu pedi vistas de autoria do vereador Napoleão. Então, eu peço desculpa,
essa gama de projetos realmente passa às vezes despercebido essas coisas. Mas eu vou justificar o meu visto. O projeto dispõe sobre a disciplina e a comercialização de bebidas alcoólicas na proximidade das estabelecimentos de ensino e da outras providências. Eu vou fazer um pedido ao autor para que o vereador retire o projeto, vereador Ivanete, retire o projeto e envie como emenda a um projeto que hoje é lei sancionado, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, que reza sobre o mesmo assunto. É um acréscimo à lei. A única justificativa que eu tenho é sobre isso. Para que não haja duas leis rezando sobre o mesmo assunto. Mesmo assunto. Porque o que o projeto de lei fala é sobre a área de segurança escolar, que já existe e já é lei sancionado. Então que o autor faça a emenda nos mesmos modos, para que a lei, né, que preserve a intenção da lei, que é bem mais ampla do que essa, vereador Olímpio, vereador Napoleão, e ela seja adequada ao mesmo pensamento do vereador Napoleão, que eu acho que em alguns pontos aqui há divergência aqui de alguns vereadores. Esse é meu visto, o projeto volta para a discussão. Primeiro, eu pergunto ao vereador Napoleão se ele atende ao nosso pedido. Com a palavra, vereador, o autor. Senhor presidente, este projeto já foi razoavelmente debatido, né? Até porque nada é muito debatido aqui. E são projetos distintos, né? Extremamente distintos. Por isso que nós mantemos o projeto para discussão, deliberação e aprovação ou reprovação desta casa. Eu gostaria Em só... discussão, vereadora Ivanete Ludgero. Eu acho que esse projeto não tem mais o que discutir. Nós tínhamos, no Salão Azul, tentado essa saída da retirada. Não havendo retirada, eu peço para que a bancada vote contrariamente. Eu acho que não tem mais o que postergar. Ainda em discussão, vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, eu me recordo bem que quando da primeira apreciação desse projeto aqui em plenário, nós travamos essa mesma discussão, né, de um projeto do vereador Bruno Cunha Lima, né, falando em termos gerais sobre a segurança nas cercanias das unidades escolares. Exato. O projeto do vereador Napoleão, ele é específico, né? Específico, né? E nós não estamos falando ainda de lei sancionada. O projeto do vereador Bruno Cunha Lima foi aprovado. Foi sancionado, vereador. Está sancionado. Precisaria, na última discussão, ainda estava na iminência ou não de ser sancionado ou não. Eu não tenho esse elemento, né? E eu não vejo por que a gente não votar. Só informando que naquele mesmo dia nós ligamos para a Procuradoria e ele, inclusive, dava o número da lei. Vossa Excelência tem fé de ofício, né? E eu acredito. Inclusive, informação também do vereador Bruno Cunha Lima, que repassou para mim na hora que estava ligando para o... Pois bem, eu acredito na fé de ofício de Sua Excelência, mas como naquele instante eu tive o cuidado de vislumbrar o que tinha no projeto do vereador Bruno Cunha Lima e o projeto do vereador Napoleão, a minha visão é o seguinte: o projeto do vereador Bruno Cunha Lima, ele trata de aspectos gerais. Aqui é pontual. Aqui é pontual. E tudo nesse país, eu sou daqueles que
continuo acreditando que esse país ele é muito negligente nas políticas de refração ao consumo de bebida alcoólica. Né? Nós temos uma política de refração ao tabagismo importante, o país é referência mundial. Bebida alcoólica é totalmente leniente, tolerante, inclusive permitindo que a FIFA chegue ao Brasil, rasgue as leis, os pequenos avanços que nós temos, por exemplo, que era proibido você vender bebida alcoólica ou ingerir bebida alcoólica no estádio de futebol e nas suas adjacências. Aí vem a FIFA, rasga o nosso ordenamento jurídico, né, que foi uma luta para se conseguir isso. E, evidentemente, que o vereador deve ter tido cuidado de deixar no seu projeto de lei a possibilidade de regulamentação do executivo, e eu me lembro que eu li isso. Na regulamentação, o executivo vai dizer o que pode, o que não pode, sanando, inclusive, aquelas situações já estabelecidas, né, de estabelecimentos que já estão nas cercanias das escolas. O executivo terá o cuidado de regulamentar isso. Agora, que a gente tem que ter cuidado, né, é com o que tem acontecido aqui na cidade. O cidadão improvisa uma churrasqueira, vai para frente de uma escola vender cachaça na porta da escola, né, e sem falar, né, em outros procedimentos que a gente conhece. Então, vereador, eu vou votar a favor do seu projeto, né, respeitando o projeto que, segundo o presidente, é lei do vereador Bruno Cunha Lima, mas entendendo que o seu projeto ele de fato é importante. Para discutir, o vereador... Não, é só... É pela ordem? Pela ordem. Pois não. Eu gostaria que a votação fosse nominal. Obrigado. Nominal. Não tem problema nenhum, não. Ainda em discussão. Vereador Metalá para discutir. Senhor presidente, o projeto de lei tem uma essência extremamente interessante. Eu só tenho uma preocupação, Olímpio. A gente tem uma série de leis, Napoleão, Vossa Excelência que é o autor da mesma. Agora, eu vi na lei como um todo os órgãos fiscalizadores. Agora, eu fico a me perguntar a eficiência dessa fiscalização. Eu, inclusive, pensava, como falava Vossa Excelência, de tentar colocar uma emenda para incluir aí nos órgãos fiscalizadores a vigilância sanitária, o próprio Ministério Público, que tem poder de polícia, e a própria Polícia Militar para tentar isso. Porque, infelizmente, a estrutura do município de Campina Grande não tem a menor condição de fazer esse processo de fiscalização. A essência do projeto ela é extremamente interessante. Ela agrada, independente de ser bancada religiosa, evangélica, católica, mas a bancada do cidadão, a bancada de pais de família, a bancada de quem convive a questão da saúde, de quem tem a vivência com essa questão do abuso da bebida alcoólica, das bancadas que tratam das questões dos inúmeros acidentes de trânsito que a gente tem em decorrência de bebida alcoólica. Então, eu adianto meu voto favorável ao projeto. Agora, era interessante a gente fazer essa emenda, para que o Ministério Público fizesse parte dos órgãos fiscalizadores, assim como a Polícia Militar, porque a Prefeitura Municipal de Campina Grande, nós não temos fiscais suficientes para que possa fazer esse processo de fiscalização e inibir a venda de bebida alcoólica. Olha, senhor vereador, eu acho o seguinte, que essa grande parte da lei, do projeto de lei do vereador Napoleão, tem a concordância dos vereadores. O que eu coloco
em outra parte. Outra parte tem alguns indícios contrários que poderia ser feita a emenda. Mas o que eu coloco aqui é que a gente tem que deixar essa história de fazer a mesma lei que já existe. Eu não sei qual é o problema de fazer uma emenda, vereador. Há uma lei que existe que trata do assunto como... Sim, mas é o amplo. O senhor é só um ponto. Que esse ponto deveria estar no genérico. Certo? Sim, tudo bem, tudo bem. É um pedido. Que é um pedido, não é uma imposição. Certo? Então, eu vou colocar em votação. Os que discordarem vão se concordar, permanecer sentado, discordar, levante, e eu vou dizer o nome de cada um, vereador. Não tem problema. Em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Discordarem, levante. Vereador Alexandre, vereador Bruno, vereador Ivonete, vereador Marinaldo, vereador professor... Eu tenho que pegar os nomes aqui. Miguel, vereador Saulo, vereador Tovar, vereador Vaninho, vereador Buchada, vereador Regi, vereador Aldo. Alexandre, já falei. Então, foi rejeitado por maioria. Passa a palavra ao secretário. Justificativa de voto. Obrigado. Senhor presidente, eu votei contra o projeto, não que o projeto ele tem uma essência benéfica, muito benéfica para a comunidade. Inclusive, o vereador Olímpio, ele tem um projeto muito importante, que proíbe a venda de bebida alcoólica no comércio e similares da cidade. Inclusive, eu tinha apresentado no início da nossa gestão um projeto que proibisse a venda de bebida alcoólica a menores no Parque do Povo no período junino. O vereador, o doutor Olímpio, eu tomei conhecimento do projeto que existia dele, um projeto excelente. O vereador Olímpio disse, olha, Marinaldo, já existe esse projeto, eu retirei o meu projeto, porque já me achava contemplado com um projeto já existente do vereador Olímpio. Eu não estou votando hoje contra o projeto do vereador Olímpio, que seja ruim, é um projeto excelente. É de Napoleão, pronto, Napoleão. Então, vereador Napoleão. Então, eu votei contra, não foi por questão de votar por votar contra. Foi porque já existe esse projeto. Outra coisa, a prefeitura, concordo com o vereador Metuzelar, a prefeitura não tem hoje condição de fiscalizar. O conselho tutelar é quem fiscaliza. A gente teria que passar para a Polícia Civil e Militar também continuar fiscalizando. Porque se a gente colocar para a prefeitura, a gente não vai se vencer. Agora, lembrando que nós também passamos, todo cidadão poderão passar a ser fiscalizador quando vê fatos ocorrendo dessa natureza, comunicar às autoridades competentes. Por isso que votei contra, mas a essência do projeto, ele é bom, mas já existe um projeto do vereador Olímpio, que eu acho de muita importância, que já contempla, inclusive o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já estabelece isso aí. Para justificar o voto, Miguel Rodrigues. Professor Miguel Rodrigues. Vereador Maracajá, defendi o projeto de Vossa Excelência aqui, na primeira discussão, no primeiro momento, e vi que o projeto de Vossa Excelência é um projeto muito importante, e ficou acordado aqui que se fizessem algumas emendas transferindo essa fiscalização para o Ministério Público, para as polícias militar e civil, e nesse intervalo, Maracajá,
de tempo, observamos que já há legislação inerente a esse assunto. Portanto, seguir a orientação da bancada, não por discordar dessa temática tão importante para a nossa sociedade, mas porque a prefeitura não tem estrutura de fiscalizar e já há a legislação que disciplina isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao secretário para a leitura dos projetos, que se portará da mesma forma. Vereador Olímpio Vossa Excelência, quer falar? Senhor presidente, apenas para fazer um esclarecimento, o vereador Marinaldo fez menção ao nosso nome a respeito de um projeto, mas, na verdade, na época eu alegava que o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é crime. É crime. Apesar de ninguém cumprir, mas é crime, né, fornecer, ainda que gratuitamente, Exatamente. né, substância que possa causar dependência química à criança ou adolescente. Ainda que gratuitamente é crime. E é crime inafiançável na esfera policial. Mas ninguém cumpre. Né? Verdade. Palavra, secretário. Projeto de resolução 055-2013, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, concede medalha de honra ao mérito municipal post-mortem ao livreiro José Pedrosa, por ocasião de comemoração do seu centenário. Projeto de lei 459-2013, vereador Vaninha Aragão, proíbe consulta a bancos de dados e cadastro de proteção ao crédito público ou privado no processo de seleção para fins de emprego e dá outras providências no município de Campina Grande. Projeto de resolução 005-2014, de autoria do vereador Olímpio Oliveira, concede medalha de honra ao mérito municipal ao Colégio Autêntico e dá outras providências. Projeto de lei 028, de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, autoriza a criação do Conselho Municipal de Pastores no município de Campina Grande. Projeto de lei 030-2014, da autoria do vereador Sargento Regis, concede título de cidadão campinense ao ilustríssimo senhor Hércules Lafite de Lafontaine Jinquim Júnior e dá outras providências. Projeto de lei 031-2014, de autoria do vereador Orlandino Pereira de Farias, Não pode. determina a inclusão de evento no calendário turístico e dá outras providências. Só para ser claro, senhor presidente, a inclusão de um evento chamado A Palavra Revelada, que se realiza no período do carnavalesco, promovido pela União das Igrejas Adventistas da cidade, para que seja incluído no calendário turístico de Campina Grande. Projeto de lei 049-2014, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, dispõe sobre a composição mínima de mulheres nos conselhos de controle e representação social do município de Campina Grande e dá outras providências. Projeto de lei 034-2014, de autoria do vereador Olímpio Oliveira, dispõe sobre a flexibilização de carga horária de servidores públicos municipais. Só destaque desse aqui porque tem uma emenda, senhor presidente. Projeto de lei 054-2014, de autoria do vereador Lula Cabral, dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Sementes Nativas da Caatinga e dá outras providências, senhor presidente. Projeto de lei 055-2014, de autoria do vereador Lula Cabral, dispõe sobre o reaproveitamento de água pluvial nas escolas públicas municipais e dá outras providências. Projeto de lei 058-2014, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, denomina de Rua Jurista Manuel Figueiredo, um dos logradores inominados da cidade de Campina Grande. Projeto de lei 059-2014, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, denomina de Maria do Perpétuo Socorro Cabral, uma das novas ruas de Campina Grande. Projeto 062-2014, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, denomina de Praça Desembargador Emílio de Farias, o próximo logrador público a ser construído no município de Campina Grande, dá outras providências. Lido, senhor presidente.
Está errado. Senhores vereadores, em discussão os projetos lidos que não foram pedidos de destaque. Não havia que querer discutir em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordar, levante-se. Aprovados por unanimidade. Projeto de lei pedido de destaque 034, de autoria do vereador Olímpio Oliveira, que flexibiliza a carga horária de servidores públicos. Temos uma emenda da autoria do vereador Beto Zelar e de nossa autoria. Modifica o artigo 1º. Artigo 1º fica incluso os portadores de deficiência intelectual e física, sem prejuízo motores. É o que chamamos de síndrome de Down, que é autistas. E autistas, ok? Que não são deficientes físicos. Em discussão a emenda de autoria do vereador Bezelar e vereador Pimentel. Não havendo ninguém discutir em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. Em discussão a lei com a emenda. Não havendo ninguém discutir em votação. Para discutir o vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, apenas para falar da importância desse projeto, né, que atende a uma demanda do Fórum Municipal Permanente sobre Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência de Campina Grande. Esse fórum ele é estimulado pelo vereador Rodrigo Ramos e pelo vereador Olímpio Oliveira. Nós acompanhamos todas as reuniões. E, nesse caso, nós apresentamos esse projeto para socorrer as mães e os pais de filhos que têm deficiência e que precisam de uma atenção continuada. Por exemplo, 1 hora para fazer fisioterapia. É 1 hora por dia, mas muitas vezes a hora que se consegue agendar é no horário do turno de trabalho. Muitas vezes se chega do trabalho atrasado, por uma razão mais do que justa, e a chefia não tem a devida compreensão. Né? Diz, mas a lei tem que ser cumprida, não pode faltar 40 minutos. Né? Não pode chegar 40 minutos atrasado. Exatamente, vereador. Então aí o projeto ele dá essa garantia, né? E aí com todos os requisitos, tem que ter um atestado da clínica que vai atender, dizendo que aquele atendimento é necessário e que o acompanhamento do responsável é necessário. Então eu pediria a aprovação desse projeto porque é de utilidade pública. Inclusive, vereador, a emenda da autoria do vereador Metzalar e nossa, que inclui os chamado síndrome de Down, que não são deficientes físicos, estariam de fora. E eu tive vários pedidos de funcionários da prefeitura, de diversos locais, né, da educação, da saúde, que pedia que houvesse essa flexibilidade. Então nós colocamos essa emenda e estamos em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Bruno Calim. Eu sei que não está no momento regimental da sessão para determinada aprovação, mas eu queria pedir a Vossa Excelência, que Vossa Excelência é um homem compreensivo, que pudesse, registrando, dando entrada nesse requerimento, pudesse votá-lo, que é o voto de pesar na segunda votação, na segunda sessão. Ok, ok. Não tem problema nenhum. Já tá. Não, vou protocolar agora. Senhores vereadores, nós temos ainda uma sessão, então eu vou tentar ser o mais rápido possível, já que não há discussão sobre o que já foi discutido. Encerramos a presente sessão. Nós temos 2 sessões, então vou fazer a primeira. Agora rápido, isso aí, ligeiro, na carreira. Senão não dá tempo. Encerramos a presente sessão, abrimos a segunda sessão, pedido para 3 projetos, mas os outros que estão na ordem do dia de hoje entrarão também como discussão em segunda votação. De acordo com o pedido do vereador Metzalar, que proceda a votação dos projetos aprovados, que seja feita da mesma votação para a segunda sessão. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação. Se concordarem, permaneça com o chão. Se concordar, levante-se. Encerramos o expediente, abrimos o ordem do dia. Os projetos aprovados na primeira sessão, de acordo com o requerimento verbal do vereador Metzelar, consideram-se aprovados em segunda votação. Encerramos a segunda votação, abrimos a terceira votação para aprovação dos projetos que tiveram emendas. A redação final são os projetos 034, de autoria do projeto de Olímpio Oliveira, com as emendas do vereador Metzelar e Pimentel, também do vereador Alexandre, que teve emendas da Comissão de Justiça, modificando para autorizativa, e também emenda do vereador Metzelar, e também do Poder Executivo, no qual modifica a nomenclatura de lei ordinária para lei complementar e a emenda de nossa autoria, que retroage para o dia 5. Abrimos a terceira sessão. De acordo com o pedido e aceito pelos vereadores, está em discussão o requerimento 0739 do vereador Bruno Calim, que requer que seja registrado moção de pesar pelo falecimento da senhora Aparecida Silva Figueiredo. Em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Abrimos a ordem do dia. Considera-se aprovado, com as mesmas votações da primeira sessão, os projetos de lei em redação final. Encerramos a ordem do dia. Pela ordem, senhor vereador. Antes de encerrar a sessão, senhor presidente, eu gostaria que fosse comunicado a todos os vereadores como será o expediente amanhã, tendo em vista esse deslocamento de alguns colegas vereadores ao canteiro de obras do lote 12 da obra de integração de bacias do Rio São Francisco. Vamos ter sessão, não vamos, enfim. Olha, eu vou passar a palavra ao vereador Alexandre, mas mais de 16 vereadores vão para essa... Não vai ter quórum. Então não, a sessão já está levantada, né, por vista da determinação dessa casa de ir visitar, como já foi em outros locais. Não haverá sessão na manhã de quinta-feira, né, do dia 15. Ok? E os vereadores terão emissão para as obras do Rio São Francisco. O vereador quer falar ainda? Presidente, é somente, mais uma vez, reforçar os companheiros da nossa visita amanhã às obras de transposição do Rio São Francisco. É o lote 2, o lote 3. A nossa saída se dará exatamente às 6 horas em ponto. Então, 5h30 nós temos que estar aqui, até porque temos horário agendado com o engenheiro-chefe de Brasília, um campinense, mas é de Brasília, vai estar lá nos aguardando na cidade de Monteiro. É importante que todos os companheiros prestem atenção. Sairemos daqui amanhã em um ônibus que foi cedido, conseguido sem nenhum custo para essa casa. A alimentação também será fornecida lá, tanto o café da manhã em Monteiro, quanto lá em Sertânia o almoço, o próprio Ministério da Integração. Nós não daremos nenhum custo a essa casa. Então sairemos amanhã. A previsão de chegada em Monteiro em torno de 8 horas da manhã, certo? Em frente à Câmara Municipal, onde seremos recepcionados pelo engenheiro do Ministério, Marcílio Lira de Araújo. Sim. Ele integrará a comitiva. Temos uma sessão especial ainda, só para avisar os senhores vereadores. E conduzirá todos aos pontos de obra em andamento e o trecho pronto, como também ao túnel iniciado que liga os estados de Pernambuco a Paraíba. Em Sertânia, já Pernambuco, teremos uma palestra no canteiro de obra e apresentação do projeto de integração de águas do Rio São Francisco, do eixo que já falamos. Depois do almoço, às 13 horas, estaremos retornando a Campina Grande. Senhor presidente, pela ordem, só um segundo, por um lapso nosso, ia deixando de fazer o registro solicitado pelo presidente
da cooperativa do transporte alternativo de Campina Grande, dando conta de que a CCJ da Assembleia Legislativa aprovou ontem, né, o projeto de lei ordinária 1847/2014 do Executivo, que institui dentro do sistema de transporte intermunicipal de passageiro estadual o transporte público complementar de passageiro. A proposta visa regulamentar o transporte alternativo e foi aprovada por unanimidade na CCJ da Assembleia ontem. É o registro que o companheiro presidente da cooperativa do transporte alternativo pede para que nós registremos. O vereador Regis já tem pedido mas já foi feito o registro por Vossa Excelência, só esclarecendo que essa lei é do âmbito interestadual, intermunicipal, que diga, intermunicipal. Ok? Encerrada a presente sessão, daremos uma pausa de 3 minutos para abrir a sessão especial. De autoria do vereador Tovar.